Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à análise de mercado de hoje, dia 26 de agosto. E como sempre, vamos dar início à nossa análise da estrutura de mercado, fazendo a marcação do nosso ponto máximo e do nosso ponto mínimo do dia anterior, que é a referência chave para o uso da estratégia de caça-liquidez, como suponho que todos vocês já sabem, uma vez que começamos a usar essa estratégia na semana antepassada. Então temos aqui o ponto máximo diário, temos aqui o ponto mínimo diário e de forma muito resumida, a expectativa é que o preço chegue cá abaixo, mitiga o ponto mínimo diário para que possamos entrar com a estratégia de caça-liquidez. Mas antes de entrarmos em mais detalhes, vamos lá fazer uma leitura aqui. Não houve uma mudança nenhuma em relação ao preço, ah, no que diz respeito à análise da estrutura de mercado diária, né? Continuamos com o ponto máximo cá em cima, tal como ontem, o ponto mínimo cá em cima. Depois dessa quebra de estrutura aqui, para uma, para um movimento de alta. No que diz respeito a time frame de 4 horas, nós tivemos aqui a nossa mudança de estrutura, o que deu-nos a entender que estamos numa tendência de baixa, embora o preço tenha voltado no pullback, e se formos usar aqui o Fibonacci, vamos perceber que chegou realmente ao ponto 0,786 e já está a descer, indo para uma hora. Nós temos aqui, tal e qual o que aconteceu ontem, continuamos dentro desta área, estamos com um retracement interno. Se formos a fazer a mesma análise, pegar aqui o Fibonacci, deixa eu só inverter isto. Vamos ver que o preço desceu também até mais ou menos 0,786. O que que isso significa? Significa que ainda estamos numa tendência de alta, não é? O preço desceu sim até cá, mas não mudou de direção, não quebrou este ponto mínimo. Então ainda estamos numa tendência de alta, embora não pareça, na time frame de uma hora. Indo para a time frame de 15 minutos, que é a nossa time frame de operações, vamos perceber que temos aqui o ponto mínimo e temos aqui o ponto máximo da time frame de M15. O que é que se espera ver em termos de estratégia? Como sempre, duas estratégias. Quando elas se apresentam, então estamos à espera de ver isso. Vamos olhar para aquilo que são conceitos de SMC. Vamos entrar em compra. Este aqui, para mim, é o principal objetivo do dia. 1 para 5. Mas, como mesmo a área de liquidez, que é esta aqui, também apresenta a possibilidade de nos dar uma entrada usando a estratégia de caça-liquidez, então acabamos tendo duas opções, em que vamos usar os fractals como medida de captação hum, de lucro, né? Os vulgos TPs. Então, basicamente é isso. É um price action muito, muito, muito simples para o dia de hoje. Não há muito segredo, não há muita volta a dar. É uma questão de esperar e ver ele acontecer. Again, este é um mercado probabilístico. Todas as análises que nós fazemos são com base em probabilidade. Elas podem ocorrer, como podem não ocorrer. O mais importante é garantir que só operamos quando elas ocorrem. Quando não ocorrem, o melhor é ficar de fora, né? Os que vencem nesse jogo não vencem por ganhar muito, vencem por perder pouco. E é aqui onde a maior parte das suas sai a perder, ok? Ontem eu entrei em três posições. Entrei não, coloquei uma posição limite de compra nesta área aqui. Se vocês se recordam, nesta área aqui,
e tinha dividido ela em fractals, não é? Tinha uma posição com o stop loss mais abaixo. Sorry, alguma coisa está a acontecer aqui. Tinha uma posição um bocadinho mais abaixo aqui. Tinha uma outra um bocadinho mais acima. E uma outra mais ou menos no mesmo nível que a primeira. Né? E os meus tipos eram em fractals. Um aqui, outro mais acima. E a expectativa era que o preço descesse, uma vez já tinha mitigado aqui a área de Nova York, descesse e me desse a opção de entrada. Né? E eu disse-vos que fiz uma análise discrecionária e estava à espera da oportunidade de entrada cá. Infelizmente, a sessão acabou sem que eu tivesse tido a oportunidade. Mas antes disso, houve notícias, Red Flag News aqui, e como eu não estava na posição, na altura em que as Red Flag News já estavam para acontecer, eu removi manualmente as posições e fiquei de fora. Felizmente, por ter feito isso, escapei dos stop losses que poderia ter levado aqui com esta pernada, como vocês podem ver. O preço não agiu da forma que nós esperávamos e, acima disso, não nos deu nenhuma opção de entrada. Então, não há nada que se possa fazer a não ser respeitar o preço e esperar que aquilo que vai de acordo com a tua estratégia se apresente e nós aproveitamos para tirar vantagem disso. Caso isso não aconteça, é ficar de fora e deixar o mercado fazer o que faz de melhor, tirar dinheiro de quem está despreparado. É isso, pessoal, e vamos esperar que estas duas opções aconteçam, não é? Como forma de entrada, eu vou arriscar 1,5%, né? Entrando com 1% na opção da estratégia associada aos conceitos da SMC e com 0,5% na estratégia de caça-liquidez. Tendo muita atenção a isto aqui, né? Temos essas red flags news a caminho. Olhando para o forecast e o preview, não vai haver uma grande movimentação de preço, mas é importante estar sempre atento. Se eu já estiver dentro de uma posição, eu vou deixar a posição em aberto, mas vou mover o meu stop loss para o break-even, só por medida de segurança. Mas não vejo estas notícias aqui, que não tem uma grande diferença em termos de previews e forecast, a criar um grande impacto. Não acredito que terá uma grande volatilidade no preço. Então eu estaria confortável em deixar a posição em aberto, em vez de fechar manualmente. E é isso, pessoal. Vamos ver o que o mercado nos dá. Operem com juízo e tenham muita atenção ao risco.